Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Quero agradecer a audiência aí de vocês que acompanham aqui o podcast e quero lembrá-los da importância de se inscrever nos nossos canais, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. E lembra de deixar o seu comentário também. O seu comentário, a sua sugestão, é tudo muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu tô com mais um convidado especial hoje aqui, mais um grande talento de uma empresa que eu admiro muito. Já recebi outros talentos dessa empresa aqui e olha, realmente assim, tá sendo uma revelação porque só tem profissional bacana e que vem se destacando aí no mercado imobiliário. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que tem o bom dia mais gostoso do Instagram, que é o Cal Marchi. Cal, muito bem-vindo. Lê, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação. Na verdade, eu acompanho a sua carreira desde o início e o start aí do Cauê. Do Calfé, dá lá. Já ia confundir tudo. Eu ia falar da Casa é Sentimento. Vamos voltar. Para mim é um prazer estar aqui. Eu acompanho a sua carreira desde o início e há 8 meses, né, completou 8 meses aí do seu podcast, Casa é Sentimento. Então, para mim é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você e bater esse papo gostoso. Ai, que bacana. Agora a gente precisa combinar um café da manhã, Vamos porque marcar, já tá. esse café tem que rolar, gente. Depois vocês acompanhem lá o Instagram do Cal, ele tem o café da manhã. Super combinou, Sim. Uma ideia super bacana e são sempre mensagens motivacionais que você compartilha. Perfeito. Ali, é isso, né? É isso. Cal, como é que você chegou no mercado imobiliário? Conta pra gente. Na verdade, é até engraçado, né? Eu fiz gestão de pessoas, né? Minha formação como gestão de pessoas, toda a área voltada a pessoas, e aí comecei minha carreira em recursos humanos. Olha Fiquei só. por 10 anos na área de recursos humanos, e aí chegou um momento que eu estava dentro de uma empresa como CLT, uma empresa multinacional, da cidade onde eu resido, Jundiaí, e chegou uma hora que não estava fazendo mais sentido, Lê. Por mais que eu tinha um bom salário, eu tinha um cargo assim bem considerado, as pessoas gostavam do meu trabalho, mas assim não tinha um propósito. E aí faltava alguma coisa. E aí eu conheci um pouquinho do projeto da Oito. A Oito estava no início ainda. Acho que na ocasião nós estávamos no total em 7 pessoas. Hoje esse número está Então você muito... tá na 8 desde o começo? Praticamente desde o início. Começou junto, que legal. Praticamente desde o início. E aí, assim, quando eu conheci o projeto, como eu falei, estava bem no início, só que aquilo me fez sentido, porque além de acreditar, né, no propósito, eu vi que eu ia lidar com um sonho de pessoas, e aí aquilo brilhou. Aquilo eu falei, caramba, que legal. É uma forma de eu ganhar a remuneração que todo mundo precisa em si, mas o principal era a realização de sonhos. Aí eu falei, vamos embora. Isso mexe com você, te motiva? Muito, muito, muito. E assim, eu tenho um lado muito positivo. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, olha que bacana. Eu uso isso muito no meu dia a dia. Você sempre foi assim ou você desenvolveu isso? Não, eu assim sempre fui um cara positivo. Até o pessoal, a minha volta, a minha família, a família da minha esposa fala, caramba, eu queria ser otimista para tudo igual você. E a gente tem que ser, né, Lê? Sim. No dia a dia, se você não fizer algo acreditando que vai dar certo, já começa errado. Tudo que você tem que fazer, você tem que ver que dá certo. Eu particularmente acho um desafio ser otimista a maior parte do tempo e admiro quem consegue ser. Sim. Porque muitas vezes o cérebro tenta sabotar a gente, porque ele quer manter a gente na zona de conforto. Então, qualquer situação que gera um pouco de dúvida, às vezes a nossa tendência é pender para o lado negativo. Sim, fato. E aí a energia fica totalmente diferente, né? Aquilo que você falou, você já encara um desafio, ou você já sai para fazer um atendimento, já pensando que você não vai dar conta, que o cliente não vai comprar, ou que não vai dar certo. Exato. E isso interfere, né? Isso Não, fica no nosso semblante, né? Sim, com certeza.
E hoje, qual é o trabalho que você desenvolve ali na Oito? Você faz as pastas, atende os clientes que estão ali pleiteando um financiamento? Conta um pouquinho pra gente. Isso. Na verdade, hoje eu sou gestor comercial, tanto da região de Campinas e de Jundiaí, Tá, onde a cidade é onde eu morava, não moro mais, agora mudei recentemente para Itupeva. tá, E, assim, a minha parte é, na verdade, atender o cliente, entender a necessidade do cliente que procura o crédito imobiliário, né? tá. Hoje a gente sabe que a maioria das vendas tem o crédito imobiliário Financiamento, envolvido, aham, né? Então a gente tenta buscar o melhor caminho para o cliente e direcionar para a equipe operacional que hoje dentro da Oito faz todo o processo de emissão de contrato, toda a parte burocrática. A gente faz toda a parte ligada direto ao cliente, né? Todo o respaldo ao cliente e à imobiliária, que é o nosso parceiro em si. Né? sim. Então você filtra, você Sim, faz um sim, primeiro atendimento, sim. você filtra e aí você direciona para aquela pessoa que tem condição de atender aquele perfil. Exato. A gente analisa o crédito, primeiro faz a simulação, entende a necessidade do cliente. Às vezes a gente brinca, né? Tem corretores que falam para a gente, qual que é a melhor taxa? Eu consigo te condicionar a melhor taxa do mercado hoje, mas o cliente perguntar para mim, qual que é o melhor cenário para mim hoje? Depende, Lê, depende do perfil do cliente especificamente, porque às vezes a gente tem que direcionar ele para um banco que às vezes não tem uma taxa tão atrativa, mas que em cima do perfil dele é o melhor a ser feito. Então, o nosso trabalho como gestor é captar através da imobiliária e até próprios Tá, bancos, que hoje os bancos também não estão nos demandando, não estão fazendo internamente esses tá. processos, estão nos demandando, e direcionar a nossa equipe operacional que faz todo o processo Porque vocês acontecer. são focados nisso, né? Os Sim, meus clientes, sempre que eles procuram, vão fazer um financiamento, bom, eu sempre recomendo a Oito, né? que bom. E sempre recomendo a empresa especialista, porque a empresa é focada nisso. E Exato. vocês já fizeram muitas mágicas para clientes meus, então eu realmente recomendo, porque eu confio no trabalho, eu sei que é um trabalho sério, que tem agilidade. E vamos falar um pouquinho da parte prática do financiamento, né? Sim, A gente sim. está vivendo aí um momento de crise, de incertezas. A gente acabou de ter um novo presidente eleito. Não vou falar de política, tá, gente? Esquece, não é isso. Mas é a gente olhar o cenário e a gente entender como é que está o financiamento hoje. Perfeito. É um bom momento para financiar? Como é que você dialoga com o cliente, até com o que você falou, né, com relação às taxas? Porque tem muita gente que só consegue comprar um imóvel financiando. E Sim, quando a gente faz a conta, a gente consegue mostrar que vale a pena você comprar um sim, imóvel fato. financiado, Sim, né? sim, Independente do. Claro, em alguns momentos você vai ter uma taxa de juros melhor, sim. né? Eu falo assim que investir em imóvel hoje, eu acho que é a venda o investimento mais seguro, né? Uhum, Por mais que a Selic está alta, se você investir, mesmo pegando às vezes um financiamento num valor um pouquinho maior de taxa, ainda a rentabilidade ainda é legal, é satisfatória. Então, hoje, o que está acontecendo muito, até mesmo pelo que você mencionou, até pelo cenário, muitos clientes, pessoas em geral, eles estão sacando a poupança, o dinheiro da tá. poupança. Hoje saiu um dado, em abril foi 6,2 bilhões de retirada do recurso da poupança. Nossa. Isso automaticamente, o que acontece? Impacta tanto na taxa e Sim, também a realidade que a gente está vivendo aí de alguns bancos fecharem um pouco a torneira, né? tá. Então, assim, mas a contrapartida, se você pegar esse cenário hoje, atual, e colocar num melhor investimento, ainda a parte do imóvel ainda tem um rendimento sempre satisfatório. Ótimo. Então, a gente sempre orienta o cliente, tenta entender o perfil dele, Uhum. sendo o melhor cenário, e, e usa isso como um argumento. Às vezes não é o cenário atual, a melhor taxa que ele espera, mas no momento ele fecha a venda, é um imóvel que vai valorizar, que a Sim, o tendência é imóvel está sempre sempre valorizando, valorizando, exatamente. e aí, num segundo momento, com a baixa da Selic, existe a previsão da baixa para o segundo semestre, Sim,
aí ele pede uma portabilidade, enquadra dentro do cenário dele e não perde esse investimento e nem o sonho da casa própria. Existe um plano B. Exatamente. Né? Exato. E eu tô aqui ouvindo e tô aprendendo com você. E quero que você fale um pouco Eu estava falando com uma outra convidada aqui antes, do quanto é importante o corretor saber um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho do jurídico, um pouquinho do marketing, um pouquinho do financiamento imobiliário. Perfeito. Porque, lógico, a gente coloca na mão de vocês, a gente sabe que o cliente está sendo bem atendido, mas o cliente passou por nós primeiro, por nós corretores, né? E a gente precisa saber dialogar com o cliente sobre todos esses temas que você está falando. Como é que você julga essa importância? Você acha que os corretores buscam esse conhecimento ou eles falam assim, não, Cal, ó, essa é sua responsabilidade, não quero nem saber do juro, não quero saber de nada, eu quero que você cuide para mim. Exato. O que você acha disso? Na verdade, assim, independente do ramo que você está, você tem que saber um pouco de tudo, na verdade. Tá. Né? Então, assim, você como corretora hoje, você vai apresentar um imóvel, você tem que saber pelo menos o essencial sobre o crédito imobiliário. Quais são as melhores taxas hoje do mercado? Quais os bancos que financiam? Até quanto financiam? 80%, 90% de financiamento. A tipologia. Exato, porque assim, a venda é uma coisa assim que a gente entende como no calor da emoção. A gente usa muito isso, né? Às vezes tem todo um sentimento, tem toda aquela pressa de fechar a venda. Por quê? Porque é uma realização. Então, às vezes o cliente adora o imóvel que você está mostrando a ele, e aí ele vira para você e fala, olha, eu quero crédito imobiliário. Aí você vira para ele e fala, eu não sei nada sobre isso, eu vou te indicar uma pessoa. E aí fica ruim, porque essa pessoa ela pode, no meio do caminho, encontrar outra pessoa que joga um balde de água fria nela, né? Mostra uma realidade toda diferente. E a importância, a gente sempre fala que crédito imobiliário com financiamento, confundi. Segura aí. Na verdade, a parte do corretor com crédito imobiliário, a gente fala que é um casamento. Tá. Se os dois estão caminhando junto, a tendência de fechar a venda é muito mais satisfatória do que você indicar para uma pessoa, não saber de quem trata essa pessoa, esperar uma devolutiva do banco. O banco hoje já não tem mais demanda tanto para isso, então fica meio no ar. Então, é importantíssimo, primeiro, a abordagem. Até falo, né, Lê? Porque, assim, você até mencionou, né, em alguns podcasts que eu já escutei, que o atendimento, ele é no momento. Então, assim, a resposta, a captação do fechamento da venda, às vezes é rápida, é um gatilho. Então, se você tiver todas as informações de bate-pronto para o cliente, a chance de você fechar a venda é muito maior. E precisa ter muito cuidado para não passar informação errada para o cliente. Às vezes é muito mais profissional da sua parte, talvez você não sabe responder aquela pergunta naquele momento. Várias vezes eu ligo para a Kátia para ela me ajudar, mas assim, olha, isso aqui eu vou perguntar e te retorno com a informação. O que você responder, simplesmente, eu acho que é isso. Eu tô até lembrando de umas mensagens que eu troquei com o Tássio lá atrás, quando eu comecei, em 2018, eu fiz uma venda para um cliente que contratou financiamento de terreno mais construção, e ele fez lá na 8. E eu era muito leiga, porque eu estava começando, e antes de eu passar a informação adiante, eu gravei um áudio para o Tássio. Tássio, é isso mesmo que eu entendi? Aí ele falou assim, olha, bobagem pouca o que você está falando, não é isso. E aí ele me explicou o que era, mas eu não falei para o cliente o que eu achava que era. Eu fui atrás do especialista, que me corrigiu, me passou a informação correta, e aí sim eu passei para o meu cliente, e deu tudo certo com o processo dele, foi muito rápido na época. Legal. Eu lembro que eu saí da imobiliária onde eu fiz essa venda, eu saí, comecei numa outra, e a comissão entrou muito rápido na minha conta. Eu falei, como assim, gente? Falavam para mim que esse financiamento de terreno e construção ia levar uma vida. E foi super rápido, porque foi redondinho. Né? Foi tudo aprovado, é um processo mais burocrático mesmo, né? Que envolve aprovações aí de vários setores e prefeitura, e o projeto tem que bater, enfim. Exato. Tem o engenheiro da Caixa, né?
Aproveitando, hoje, quais são os bancos? Conta aí para nossa audiência, para os corretores, que banco hoje financia terreno e que banco financia terreno mais construção? Perfeito. Terreno, hoje existe 2 bancos que fazem, que é a Caixa Econômica Federal e o E o Bradesco. Bradesco. Tá? São só esses 2. Às vezes a gente até se depara com alguns clientes que voltam para a gente e falam, não, eu fui no meu gerente do Santander e falou que faz. Não, Não hoje faz. não faz. Caixa e Bradesco. Bradesco. E a parte de terreno e construção, a Caixa é pioneira. Então Tá. a gente usa muito a Caixa em termos de... E o legal do terreno e construção é que se o cliente tem o terreno já o próprio, ele financia 100%, né, Lê? Ótimo. Então, dá para usar o recurso do FGTS. Então, a gente vê que é uma modalidade que está sendo muito praticada e tem gente cada vez mais construindo. Eu já fiz mais de uma venda nessa modalidade. Sim. Uma outra venda que eu fiz não foi tão... E olha só que interessante, né? Essa venda não foi tão rápida porque ela foi feita direto com a gerência do banco. Sim. Com todo respeito, mas o trabalho é diferenciado. Sim. Vocês fazem isso o dia inteiro. Fazem só isso. Né? O gerente do banco ele precisa bater meta, ele está atendendo outras situações e muitas vezes o processo fica ali. E não tem aquele profissional ímpar que vai cuidar do processo e que vai fazer as coisas com agilidade. Sim. Né? Foi até um processo que demorou bastante. Meu cliente está terminando a construção da casa dele agora, que eu passei lá ontem e vi. É muito gostoso para mim também acompanhar esse processo, mas foi um processo bem mais demorado, porque já não teve ali a presença do especialista, a expertise do especialista. Sim. Até por coincidência, né? Hoje pela manhã eu recebi uma ligação de um gerente de banco pedindo para na quinta-feira eu ir até a agência dele. Olha só. Para fazer uma apresentação para a equipe dele, que ele mudou de agência, ele estava numa agência, a agência fechou, unificou com outra, que é a realidade de muitos bancos hoje, né? Cada vez estão fechando a agência e unificando, né? Cada vez mais. E aí ele falou, Cal, eu quero que você venha aqui e me explique um pouco sobre crédito imobiliário para eles, que todo o direcionamento da agência vai ser para vocês. A gente não quer fazer mais internamente. Ótimo, que bom, né? Eles estão enxergando isso. Acho que há um tempo atrás não tinha isso, né? Não. Eles tinham medo de, eu vou roubar o cliente, eu vou tirar ele da agência, vai sair da minha meta. Hoje não existe isso. Na verdade, o banco ganha da mesma forma, a agência ganha como meta da mesma forma, então eles entenderam que nós somos um facilitador, não um concorrente dele. E vou te falar, eu particularmente, quando o cliente opta por fazer direto no banco dele, eu sempre emito a minha opinião, né? Porque eu tenho bagagem para emitir essa opinião, eu já vi muita coisa acontecer e eu fico preocupada quando o cliente opta por seguir na gerência dele, porque eu já vi muita coisa acontecer, né? Que não foram coisas legais, que impactaram no processo. Então eu fico com vários pés atrás e acabo ficando muito mais em cima do processo, porque não consigo confiar. Sim. É engraçado, até estranho a gente falar isso, né? Nós gestores recebemos aí, pelo menos por semana, uma ligação de gerentes de banco tirando dúvida de crédito imobiliário conosco. Olha só. Então é algo que assim, você fala, meu Deus... e outro lado também tem clientes que chegam até nós falando, olha, eu estou direcionando para você porque foi recomendado, mas eu já tenho meu banco e a melhor taxa. Tá, vamos entender se é de fato a melhor taxa. Quando eu devolvo para ele, eu falo, olha, tem esse banco que tem uma... Jura? Nossa, mas eu sou 10 anos correntista desse banco, mas o gerente garantiu que... Eu falei, não, do seu banco especificamente, você tem uma melhor taxa. Do seu banco. Isso, mas existem outras opções, Existem outras opções. Então, é isso que agora, aos poucos, os clientes estão entendendo mais e para a gente é uma satisfação muito maior atendê-los, porque é o que você falou, né, Lê? Expertise, rapidez, né? expertise. Isso. E vocês respiram isso, né? Então não tem como, né? E a mesma coisa o corretor. Você vai indicar para uma pessoa, né? Por exemplo, quando alguém me indica, ou eu também, quando eu indico um profissional, eu vou indicar um profissional que eu confio e que tem expertise. Sim. Né? Fica muito mais tranquilo o processo, né? Sim, com certeza. Fato. E, Cal, o que você diria para o corretor que ele quer se qualificar e ele quer aprender sobre financiamento, para ele saber tirar as principais dúvidas, para ele conhecer as regras básicas
do FGTS, por exemplo, porque não é todo imóvel que você consegue usar valor, né? Existe um teto, Sim. Existem várias regrinhas de FGTS que é bastante delicado. Perfeito. Eu lembro, um dos primeiros processos que eu fiz quando eu comecei a trabalhar no jurídico de uma imobiliária, muitos anos atrás, o proprietário tinha usado FGTS nos últimos 3 anos no imóvel dele. Sim. E o corretor fez a captação do imóvel e, por falta de expertise mesmo, de conhecimento, né? Ele não perguntou se tinha, não olhou a matrícula, não perguntou se tinha usado FGTS. Hoje a gente consulta a matrícula na Arisp, rapidinho, baratinho. Eu estou falando de 10 anos atrás, não existia essa facilidade. Sim. Então, não era comum os corretores terem matrículas atualizadas dos imóveis. Hoje é inaceitável você não ter uma matrícula atualizada de um imóvel que você capta. Eu não me conformo. Então, acabou que fez todo o processo de compra, um casalzinho comprando o primeiro imóvel, e aí deu entrada no processo no banco, e aí nesse momento que foi descoberto que não podia usar o FGTS e a venda caiu e foi uma frustração para todo mundo. Para o corretor, para o captador, para as partes, né? E um detalhezinho que se você tem o conhecimento, você não deixa passar. Sim, fato. Na verdade, assim, Lê, hoje a gente tem vários canais, né? Hoje, inclusive, eu vou fazer o merchan da 8, lógico. Claro, pode falar. 8 aqui é free, o PES. Exato. Primeiramente, seguir o perfil da 8 no Instagram. A gente sempre atualiza sobre a prática no mercado. É muito bom o conteúdo de vocês. E também a gente tem o 8Flix, que é uma ferramenta dentro do nosso site. Ótimo. Que são vídeos educativos que falam tudo sobre crédito imobiliário. FGTS, TR, além de eu, a Cátia e o Diego recentemente lançamos, né, uma imersão sobre crédito imobiliário e sensacional. Marketing pessoal. Eu não pude ir, fiquei muito triste. Eu também fiquei. A gente tinha um evento da MyBroker o dia todo, mas na próxima eu vou estar lá. Com certeza. E aí a gente sempre vai divulgar com antecedência. Ótimo. E aí fica o convite para também comparecer ao nosso treinamento, que a gente dá um treinamento para deixar ele preparado para o mercado. Ótimo. Eu digo assim, Lê, ele não vai ser um especialista, né? Ele não, na parte de crédito imobiliário, ele não precisa ser um especialista, mas ele tem que ter, ele tem que saber os principais pontos, as né? regras, o básico para conseguir exatamente. dar um bom ele não vai se especializar nisso porque não é a função deles, né? Você se especializa no trabalho que você está vivenciando diariamente, mas você precisa sim entender, assim como você tem que entender do jurídico, você tem que saber olhar uma matrícula e ver a situação do imóvel, não tem desculpa. Sim. Né? E você está falando de academia que vocês estão fazendo? Chama academia? Academia, isso. Academia, não, academia não? Não, Universidade 8. Isso. Tem a Universidade 8 e tem os conteúdos disponibilizados ali, que são excelentes. Eu aprendo muito com os conteúdos da 8 e que estão ali gratuitos, né? A gente fala muito isso, porque tem muito corretor reclamão. Eu já fui reclamona. Quando eu falo aqui é porque eu já fui, tá, gente? Eu tô falando de mim também. E você terceiriza, né, o seu fracasso. Sendo que você tem aí várias maneiras de aprender, de se qualificar. Tem muita gente contribuindo com conteúdos gratuitos, então não tem desculpa. Eu não consigo pagar aquele curso. Enquanto você não consegue, vai buscar o conteúdo gratuito. Exato. A gente até pensou em fazer um valor, né, inicialmente, mas assim, não é o intuito nosso. A gente quer sempre compartilhar de conhecimento. Muito bacana. A 8 sempre visou essa parte de cada vez mais agregar conhecimento. Bacana. E o objetivo é futuramente a gente treinar cada vez mais corretores. Bacana. Muito legal essa iniciativa. Já tem alguma data para a próxima universidade ou não? Ainda não, mas em breve a gente vai anunciar aí no Instagram, em todo lugar. Maravilha. Então fiquem de olho aí. Gente, eu estou falando aqui 888. Eu já recebi vários convidados da 8 aqui. A 8 é 8 Crédito Imobiliário, maior startup de mercado imobiliário do Brasil. Tem vários
Várias pessoas da 8 que já passaram aqui no podcast, se vocês buscarem aí, vocês vão ver. Só porque às vezes a gente fica falando e a pessoa não sabe do que você está falando, né? Sim, então, sim. Essa é a 8. E, Cal, o que tem... Você contou aqui no começo que você trabalhava com RH já com pessoas. Sim. Né? E hoje você trabalha realizando aí sonhos, né? Que você encontrou o seu propósito. O que tem da sua essência no seu trabalho que você acha que faz diferença? Nas coisas que você alcança, no atendimento que você dá para o cliente? Lê, eu acho que assim, tudo que a gente faz, a gente tem que dar o melhor, né? Eu levo muito isso para minha vida. Então, Sim. se eu me dedico 100% no que eu vou fazer. Então, se eu vou atender você, por mais que é um financiamento de um imóvel de 100 mil ou de 6 milhões... Não importa. Não importa. É o mesmo atendimento. Eu gosto até de dar um exemplo de uma situação que eu me deparei. Vamos lá, adoro exemplo. Que fez muito sentido o atendimento diferenciado. Né? Tá. E uma vez eu estava indo viajar com minha esposa e a gente parou num frango assado. E eu tenho uma cachorrinha, Chanel. Que legal. E aí a gente desceu do carro e fomos abordados por um vendedor do Sem Parar. Tá. E ele falou, oi, bom dia, todo animado. Ele falou, quer pôr o Sem Parar no seu carro? Na hora, de bate-pronto, eu falei, olha, não tem interesse, obrigado. Lê, esse cara ele poderia muito bem parar por ali. Tá. O que ele fez? Ele teve a visão. Ele viu eu com a cachorrinha, ele já saiu na minha frente, ele pulou a catraca, ele foi lá, pegou a ficha, tinha uma área pet fora do frango assado. Olha. Ele já voltou e falou, olha, você não pode entrar com o animal, eu já peguei aqui uma ficha, vocês podem sentar aqui. Ele não era do frango assado, ele era um vendedor do Sem Parar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, que cara diferenciado. E aí ele começou a brincar com a minha cachorra e conversando comigo. Resumindo a história para não ficar longa. Você comprou. Fechei e falei, pode instalar lá no carro. Então, assim, são coisas que você faz com prazer. São detalhes, né? Quando você faz com prazer, as coisas dão certo. Então, ele provavelmente te fez sentir único, né? Você falou, poxa, né? Sim. Não, é engraçado que na volta da viagem, ele estava do outro lado. E aí ele falou, como foi a viagem? Ele lembrou. Olha só, então, assim, que bacana. Você vê que é uma pessoa que vê detalhes. Sim. E hoje é a falta que a gente tem. Atendimento tem que ter todo tipo de detalhe. Assim, Sim. Você tem, ainda mais o nosso, que a gente está lidando com o sonho, né? Sim. Então, e com negociações de valores bem expressivos, né? Porque um imóvel, por mais que seja Minha Casa Minha Vida, proporcionalmente é um dinheiro ali, muitas vezes, de uma vida toda. Sim. Que a pessoa está guardando e muitas vezes é o único imóvel que ela vai ter. Sim. E é muita responsabilidade lidar com isso. Sim. Né? E nem sempre uma transação imobiliária, eu gosto muito de trazer isso, é um momento de júbilo, é um momento feliz. Muitas vezes é um momento de dor. Exato. Um falecimento, uma separação, né? E uma mudança de cidade, de país. Então, a gente precisa realmente ter esse tato e enxergar cada cliente como único. Sim, fato. Né? Acho que isso faz toda a diferença. E conta pra gente, você tem mentores na sua vida? Quem são os seus mentores? Pessoas que são referência para você? Lê, eu sigo várias pessoas que poderia dar exemplo, Joel J, Caio Carneiro, entre outros. Mas assim, não fazendo merchan que todo mundo normalmente faz, mas para mim meu pai foi um cara que me ensinou tudo que eu sou hoje. Ai, que bacana. Porque infelizmente, seu pai é vivo? Não, infelizmente não mais. Sinto muito. Me emociono quando eu falo dele. Porque é um cara que, para mim, ele me deu o direcionamento de como que a vida tem que ser. Nada muito fácil. Tipo, tudo que eu tive, eu conquistei. Então, primeiro computador. Todo mundo, a época, eu lembro até hoje, né? A época do ICQ. O barulhinho lá. Nossa, lá, entregou a idade, entregou a minha, exato, gente. ICQ. E aí, chegava um determinado momento do dia, à noite, principalmente, o pessoal, vambora. Eu ia para casa, todo mundo tinha computador, eu não. E aquilo me pegava. Aí eu falava pro meu pai, vamos comprar. Só que meu pai não tinha condição. Só que ele nunca deixou de faltar nada na mesa. Ele tirava do dele, mas dava comida pra gente. E aí, tudo isso foi para mim um valor. O primeiro computador que eu comprei através de 36 cheques, eu lembro até hoje. Olha, eu dei 36 cheques escrito
à mão, eu escrevi e assinei, e eu comprei meu primeiro computador. Então, assim, o valor das Você coisas. tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos, né? Olha só, Então, novinho, assim, hein? novinho. Então, assim, são coisas que deixam marcas e que transformam homens, né, que eu falo. Sim. Então, para mim, ele é o maior aí. É o master. É o master, com Ai, que certeza. bacana. Não tem regra. Sim. Muitos citam aqui alguém da família mesmo, que é o que faz, né? É o que faz parte da nossa formação, do nosso caráter. E é isso, a gente leva com a gente, né? Não, e assim, eu brinco que ele tinha um jeitão meio duro, né? Uhum. Então, às vezes a gente, moleque, né? Saía à noite e aí trabalhava com ele no início. Não tinha conversa, não. Era, vamos trabalhar. Não, pai, tô cansado. Não, vamos trabalhar. Levanta da cama. Levanta. E hoje é um aprendizado que ele deixou que faz todo Com sentido certeza. para o meu profissional. É isso que você carrega, né? Exatamente. Minha mãe, pelo amor de Deus, também, viu, mãe? Não... Você foi importante também. Ó, as mães, sua mãe é viva. Graças a Deus. Legal. Graças a Deus. Sempre tá a gente. Eu falo que assim, a família é tudo pra gente, né, Lê? Então, Sim. eu tento sempre trazer ela para casa ou para casa. A gente tá sempre junto, sempre unido. Ai, que bacana. Dividindo, irmã. fazendo ela se sentir. Exato. Ah, eu carrego a minha também, ó. A minha tá aqui hoje também. E eu vi ela toda orgulhosa olhando para você. É muito bom. Isso aí não tem preço. Depois ela gosta de vir aqui, né, mãe? Ver os carinhas? Você gosta de ver os carinhas? Ah, a gente vai lá ver aqueles carinhas? É, aqueles carinhas. Bacana. Cal, como é que você se vê daqui 5 anos? Na verdade, com filho, ainda não tenho, mas vou ter. Você tem esse desejo de ser pai? Muito. Que legal. Já vejo balançando. Na verdade, eu sou pai de cachorro, né? Uhum. A gente fala que sempre pai de cachorro já é um pai, né? Pai de pet. Mas... Já fez sua planilha? Aquelas bem... Já fez sua planilha? Sim. Não, na verdade, eu sou tio, né? Então, eu tenho 5 sobrinhos. Que então, bacana. Já tá sentindo um pouquinho como é que é. Bacana não tanto no Dia das Crianças, né? 5 presentes. 5 presentes. Mas, assim, é uma realização que eu vou ter ainda e daqui 5 anos ele já vai estar crescidinho aí, se Deus quiser. Ai, que bacana. E cada vez mais realizando sonhos. É o meu desejo, é o desejo da 8. Eu tenho muito orgulho, não é fazer merchan da 8, mas já fazendo. Eu amo do que eu faço hoje, desejo muito que a empresa cada vez cresça mais e vai crescer, tenho certeza disso. É muito legal ver você falando, porque os profissionais da 8 que já passaram aqui, todos eles são muito realizados e felizes trabalhando lá. Sim. Eu brinco com o Renan, que eu falo, Renan, se um dia eu precisar de trabalho, eu vou bater lá na porta, tá? Você me recebe? Ele tem um coração muito gigantesco. Bacana. E a gente vê o quanto é importante a cultura da empresa. Sim. Né? Porque a gente percebe que o Renan, ele é um líder bacana, um líder presente. Ele não é um líder que exerce a chefia, aquela coisa antiga, né? Do eu mando, você obedece. Sim. Né? É uma coisa linear, tranquila, perto. Quando vocês estão juntos, a gente não consegue distinguir muito quem é dono, quem não é, porque é uma coisa bem bacana mesmo de ver. Isso faz diferença para os colaboradores, né? Sim. Porque, na verdade, o seu colaborador é o seu primeiro cliente. Exato, com certeza. Né? E a liderança, ela tem que ser efetiva e ela tem que fazer sentido para você. Porque eu acho que a liderança, ela impacta diretamente nos resultados. Com certeza. Não estou falando de culpa, mas quando a gente conversa, eu já recebi muitos profissionais aqui da área de RH mesmo, que fazem recrutamento, que dão suporte para líderes, para gestores, e o papel do líder é fundamental no sucesso da equipe. Sim. Então é muito bacana ver isso em vocês, né? Não, eu eu não falo, eu falo dos 3, né? O Tássio, o Renan e o Vitor, né? Uhum. São 3 fora da curva. O Renan e o Vitor, eles ficam mais no escritório. Sim. O Tássio fica mais no Rio, ele está sempre nas outras unidades. O contato é mais com o Renan e com o Vitor. Mas são pessoas que, assim, eu brinco que a 8 pode estar pegando fogo. Se você chegar, eles vão parar tudo e vão te atender e vão, olha, vamos resolver sempre com uma calma, sempre com uma solução. Então, assim, para o funcionário, para
independente da pessoa, eles transferem aquela tranquilidade. Sim, te deixa seguro. Por mais que você errou tal, tá tudo bem, vamos corrigir, vamos fazer. Então, assim, isso é o mais importante hoje em liderança, eu acho. Sim. Porque assim, não adianta você achar um culpado, e sim a solução. Não, a solução. Exato. Então... A gente, até estou lembrando aqui, eu estou já elaborei, né, minha palestra lá do PIV, eu vou falar sobre autorresponsabilidade, e eu gosto muito eu não gosto de usar a palavra culpa, porque não faz sentido. Se a gente começar a olhar para os nossos erros como oportunidade de aprendizado, né, de evolução, muda completamente. E aí você tira essa questão da ótica da culpabilidade. Exato. Não faz sentido. Nós somos humanos e nós erramos. Sim, né? Fato. Isso vai acontecer, não tem jeito. Sim. Só que a gente pode encarar como oportunidade de aprendizado, de melhorar os nossos processos, de melhorar o nosso atendimento, de não repetir, né? E evoluir. Acho que esse é o segredo. É isso, Lê. Na verdade, assim, o problema já existe. Não adianta você querer entender quem que errou, e sim você corrigir e não errar para os próximos. Então, é o principal aí de uma liderança que hoje a gente tem muito bem. Ô, Cal, você é um profissional que está aí se destacando, né, no seu trabalho, que faz aí a diferença. E é natural você acabar atraindo outros profissionais que se interessam pelo que você faz, que querem ser como você, que querem saber o que você faz, como é que foi sua transição de carreira. E outro dia a gente estava conversando e você comentou que muita gente te procura para saber como é que foi essa transição de carreira, como é que foi sair do CLT e encarar um PJ. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, Lê, eu acho que assim, é o medo de muita gente, né? Sair do seguro para o duvidoso, né? Que é um passo de coragem? Que exige coragem? E eu tive uma coragem, assim, muito grande, porque eu tinha, como eu já mencionei, eu estava bem empregado, com bom salário, com bom cargo, e de repente eu falei, não dá mais para mim. E foi de repente, você não se preparou para uma transição de carreira? Eu comecei... Tipo assim, fez pé de meia, foi estudar o mercado que você ia entrar, foi papum, decidi, não quero mais, vou lá. Exato. Na verdade, assim, lógico, conversei com a minha esposa, e aí eu sempre dou essa dica, né? O que eu analisei, o que eu pus na balança? Eu não tinha filhos ainda, estava novo, agora tô novo ainda. Estava novo. E aí, assim, não tinha dívidas e minha esposa estava empregada. Então, assim... E ela estava consolidada no trabalho dela. Então, perfeito. Assim, eu cheguei não foi também um passo sem pensar? Não, assim, eu falei, olha, um dos dois tem que arriscar. Eu quero arriscar, tranquilo. E ela me apoiou muito. Então, ai, que bom. Isso é importante. Gente, isso é muito importante, né? Ter pessoas que te apoiam nessas decisões faz toda a diferença. Sim. E aí, quando eu pedi, né, o desligamento, né, meu gestor até na época falou, não, vamos ver a parte de salário. Eu falei, não é mais salário. Não é o dinheiro. Não faz mais sentido para mim. Que ótimo quando a gente se liberta disso, né? E aí eu lembro que eu fui me despedir de algumas pessoas, porque eu era de RH, então tinha relacionamento com todo o departamento em si. E muitos eu escutei, cara, mas o que está acontecendo? Você tá maluco? Você vai sair do certo para o duvidoso? Você nem tem experiência nessa área. E assim, se eu dependesse do apoio deles, eu já ia começar, nossa, desmotivado total. E eu peguei aquilo como uma válvula, falei, não, eu vou provar para eles que eles estão errados. Sim. E essas mesmas pessoas hoje, elas às vezes me chamam já, várias, mais de uma. Ô, Cal, puta, eu queria bater um papo com você para entender mais o que você faz, se tiver uma oportunidade, me chama. Então, assim, acabou virando uma referência. É muito bacana, né? Isso é satisfatório. E, obviamente, você não se arrepende. Imagina, zero. Hoje eu sou 100% realizado. 100%. Que bacana. Não é para poucos, né? Exato. Não é para muitos, é para poucos. Porque precisa de coragem. Já recebi uma profissional aqui que ela é especialista em transição de carreira e tem várias questões que precisam ser analisadas, né? Você fez uma análise, você conversou com a tua esposa, você olhou para a sua situação, entendeu a sua situação naquele momento, né? Talvez se você tivesse um filho, talvez isso... Não acredito que isso ia te impedir, mas talvez fosse mais um fator para pesar na balança. E eu tenho certeza que as pessoas que te falaram, Cal, cuidado, não é nem porque elas estavam te desejando mal.
talvez preocupação com você, porque a pessoa Sim. pensa, às vezes ela não tem coragem de dar o passo, ela pensa, meu, que maluco, né? Exato. Olha o que ele vai fazer. Às vezes até, eu já recebi um convidado aqui que até comentou isso, que as pessoas tinham uma preocupação com relação ao passo que ele estava dando. E que depois também falaram, putz, deu certo, que legal, né? Me conta, quero saber, quero ter essa coragem que você teve, quero alcançar isso. Sim. Não, e o que eu acho mais engraçado, né, Leia? Eu, particularmente, eu sempre gosto de agregar o máximo de conhecimento, transferir conhecimento, pegar de outras pessoas conhecimento. E eu já me deparei com pessoas que trabalhei junto que tinha o oposto, o receio de passar informações porque com medo de a pessoa tomar o lugar. Eu falei, mas não. Você me fez lembrar de uma coisa, eu também gosto muito de compartilhar conhecimento. Eu falo, gente, eu, comecei esse projeto do podcast com esse objetivo. Sim. De compartilhar conhecimento, de dar voz para outras pessoas que eu admiro, que eu gosto, anônima, não anônima, enfim, offline, online, não importa. Eu vou lá e escolho meu convidado porque eu acho que ele vai agregar para minha audiência, para mim, e quero que dê frutos para o convidado também. E uma vez uma amiga minha falou assim para mim, você não pode compartilhar tudo que você sabe. A gente tem que ter o segredinho Coca-Cola. Eu falei, então, mas olha só, o segredinho Coca-Cola é a minha essência. Isso eu não consigo transferir para você. Sim. Você transfere o aprendizado. Só que eu vou lá ouvir você na Universidade 8 e eu vou agir a partir daquilo com o meu DNA, com a minha essência. Exatamente. Para mim, esse é o segredo Coca-Cola. Você nunca vai fazer igual a mim e eu nunca vou fazer igual a você. E eu admiro muito os profissionais que compartilham conhecimento sem a preocupação se vai ser remunerado ou não. Acho que isso acaba sendo uma consequência. Ela acaba vindo depois, né? E vou pegar o gancho aqui para falar da MyBroker agora. Eu vou fazer propaganda da minha empresa. Uma das coisas que me conectou com a MyBroker foi ouvir o Ronaldo falando das características que ele busca num corretor de imóveis. Uma das coisas que ele falou foi generosidade. Generosidade para você ser o profissional que você gostaria que, você ser o colega que você gostaria de ter tido no passado. Uma pessoa que vai compartilhar o que ela sabe, que vai te ajudar. Eu não estou falando de pegar na mão e fazer por você. Sim. Fazer junto, sabe? Aquela pessoa que você sabe que você pode contar, que ela vai te ajudar, que ela vai... Posso acompanhar o seu atendimento hoje? Eu quero ver como é que você faz. Você está vendendo pra caramba. Claro, vamos lá. Sim. Isso é maravilhoso, né? E Sim. é uma qualidade, assim, que a gente não vê em muitos profissionais. Então, eu particularmente admiro muito quando eu vejo pessoas assim como você. Gosto também de compartilhar, que tem essa pegada, essa generosidade. Sim. Na verdade, assim, hoje eu sou gestor de 2 consultores, né? Um de Jundiaí e um de Campinas também, Carol e Renan. E assim, eu brinco com eles que a minha satisfação e a minha realização é que eles consigam ser um profissional melhor do que eu. Que bacana. Tipo, fazer mais processo do que eu. Então, assim, se você tivesse, você é um excelente profissional. Agora, se você pensar que essa pessoa, se ela alcançou você e ficou melhor que você... isso é um problema, aí é complicado. Sim. Não, eu até fiz um post sobre isso, que eu acho que é um dos maiores desafios de qualquer profissional de venda ou qualquer profissional de CLT também, que de repente está ali concorrendo a uma promoção, né? Enfim, é você saber lidar com o sucesso alheio. E você aplaudir o momento do seu colega, porque em algum momento você também esteve no topo, Sim. Em outro momento o seu colega vai estar no topo. Você tem que saber aplaudir ele e colar nele para aprender o que ele está fazendo. Exatamente. Cara, me ensina, divide esse mel aí comigo. Sim. Eu quero ser como você, né? Isso é muito bacana, esse seria o mundo ideal, né? Meu marido fala que eu acredito no mundo de unicórnios, mas eu prefiro. Eu prefiro viver com essa esperança de que a gente vai ter profissionais melhores no mercado, né? De que a gente vai ter profissionais que se admiram, que compartilham conhecimento um com o outro, que ficam felizes de estar juntos ali no pódio, uma hora um em primeiro, o outro em segundo, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco. Eu não consigo enxergar os meus colegas como concorrentes. Para mim, são parceiros de trabalho. Sim, e até, eu estava pensando hoje, eu falei, cara... esses dias eu abri uma caixinha, não sei se você viu,
para as pessoas indicarem quem que elas querem ver aqui no podcast. E aí colocaram o nome de uma corretora de vinhedo, que eu acompanho ela nas redes sociais, ela me acompanha. Aí comecei a pensar, eu falei, caramba, eu trouxe pouquíssimos corretores da minha cidade. E aí eu pensei, falei, meu Deus, mas peraí, não tem nada a ver, eu posso trazer um corretor aqui da minha cidade. Gente, nós somos parceiros de trabalho e eu vou fazer um convite para ela. Eu quero ela aqui no podcast, até para quebrar qualquer coisa que fique estranha, né? Tipo, nossa, porque eu comecei a perceber isso. Eu falei, eu trouxe algumas corretoras da minha rede, mas eu não trouxe corretoras que se destacam também de outras imobiliárias, que poderiam ser minhas concorrentes. Sim, mas são minhas parceiras de trabalho, né? E todo mundo merece um espaço. Com certeza. Não, e na verdade, assim, até pegando gancho, alguns gestores lá vão ficar bravos comigo, tá? Mas eu amo todos. A Kátia mesmo, a gente troca muita ideia. A Kátia, hoje, ela tem um volume muito bom, significativo, ela domina a região dela. E é muito legal a gente trocar conhecimentos. Sim. Eu dou ideia para elas, ela dá muita ideia para mim. Então, assim, tem que ser Vocês estão no mesmo barco, né? Mesmo barco. No mesmo barco. É isso. Que bacana. Bom, a gente está chegando aqui no final. E eu quero que você deixe uma mensagem aí motivadora para os profissionais de todo o mercado imobiliário. Corretores, pessoal do crédito imobiliário. Uma frase assim daquelas pá. Lê, na verdade, assim, eu vou usar uma Imagina música... que você está lá no seu café da manhã. Sim. Eu vou usar uma música que eu, às vezes, coloco no meu café da manhã, que é Tempos Perdidos, do Legião Urbana. Ai, adoro. E ele fala, todo dia, quando eu acordo, não tem mais o dia que passou. Então, assim, fantástico. Essa é a dica, e eu falo, essa é a dica de hoje, né? Sim. E essa é a dica de hoje. Na verdade, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Perfeito. Então, é isso. Resumindo, é isso. Não vou alongar muito porque a frase já diz tudo. Não Adorei. Já vou guardar para mim, já me deu vontade de ouvir a música. Pode ouvir que você não vai se arrepender. E agora a nossa perguntinha final do podcast, que é o Casa é Sentimento. Eu quero que você fale da sua casa. Perfeito. Qual é o sentimento, a sensação que você tem na sua casa? Lê, eu morei a vida inteira em Jundiaí, né? Ah, e você se mudou recentemente, verdade. Eu comprei um apartamento logo quando eu mudei, e agora, recentemente, eu construí a minha casa. Então, é o efeito de realização. Olha. Meu e da minha esposa, com certeza. Já fez o cantinho do filhinho lá? Já tá tudo reservado. E a gente fica... É uma paz, é uma realização, é uma paz muito Que bacana. grande. Parabéns pelas suas conquistas, pelo profissional que você é. Obrigado. E te desejo muito mais sucesso. Amém. Para todos nós. Vamos lá. É isso, gente. Foi?